Agora foi. Olá, Tati! Oi, Seja Bruna, bom dia. bom dia. Fazendo uma breve introdução pro pessoal, hoje a gente está com a Tati, que honra, que chique, para ela falar um pouco sobre como é a atuação dela dentro dos museus. Ela tem um projeto maravilhoso. A gente se encontra mensalmente em algum museu, em alguma galeria de arte, e o trabalho é sensacional, ampliou a minha percepção e possibilidades de atuação. E Tati topou, estamos aqui então para conversar sobre isso. A gente vai manter os blocos da entrevista, quem ela é, as bases dela, como funciona isso na prática, os conselhos que ela dá para quem se interessa em trabalhar com museu e arte terapia, as expectativas futuras e o que ela faz atualmente, como vocês podem encontrar ela depois. Então, vamos lá, Tati, para a gente poder começar. Quem é a Tati? Quem é você hoje como arte terapeuta, facilitadora de grupos? Como que é isso? Então, Bruna, eu acho que sou resultado de uma pessoa curiosa. Assim, se eu for pensar na minha história, né, tem uma criança, né, sem voltar aos 6 anos de idade, mas assim, é uma criança muito observadora, quieta, né? Então, eu era assim, aninhava, né, muito das coisas, observava, gostava de ver as engenhosidades, então, observava tudo que acontecia em casa, o jeito das pessoas, observava os pedreiros quando tinha obra, como é que eles faziam ali as conexões, os fiozinhos da massa, né? E a gente teve uma chácara onde essa vivência, né, da obra, da casa, assim, acontecia todo final de semana. Então, acho que eu fui pegando um gosto por esses construtivos, no final das contas, né? E cheguei, de fato, a fazer uns anos de engenharia civil, antes de fazer artes, né? E aí a gente brinca, fala assim, que eu sou engenhosa, que eu não sou engenheira, mas eu sou engenhosa, que alguma coisa me chamava, né? Nessa maneira de entender, né, o bastidor, né, como é que funcionava, onde é que passava a água. Então, acho que essa curiosidade, né, do funcionamento das coisas, uma curiosidade sobre o que estava por trás, né, em alguma medida, me marca, né, e me, assim, forma, né, em alguma medida grande, né? Então, acho que eu me definiria como uma pessoa curiosa, né? Inclusive, essa curiosidade migrou para outros campos depois, né? No campo da arte, aí, efetivamente, quando eu mergulhei, tem uma... tem um desejo pela criação, né? Coisa que eu não tinha no curso anterior, onde os livros eram de números, que eu também gostava, né? Esse um pensamento ali abstrato, matemático, né? Mas eu sentia falta da literatura, né? Sentia falta da poesia. Então, quando eu vou para a arte, acho que eu tenho esse encontro, um reencontro, na verdade, um lugar ali de poder exercer uma poética, né? Talvez de uma sensibilidade dessa criança, né? Que observava, que recolhia, né? As coisas do mundo e acho que no curso, né? Da minha graduação, eu pude dar lugar, né? Para esse jeito, né? No final das contas, esse jeito essencial aí, sensível, né? Ganhou lugar. E aí fui desdobrando, então essa curiosidade migrou para áreas acadêmicas, né? Migrou para um mestrado, né? Onde eu fiz uma pesquisa sobre a legitimação do trabalho dos pacientes psiquiátricos. Aí depois, no doutorado, eu conversei um pouco sobre a iconografia da loucura, né? Como é que... Óbvio que tem uma certa diversidade que eu reconheço em mim, né? Para falar qual é o espaço do diverso, né? Qual é o espaço de alguém que não é da norma, né? Que não é normal, que é uma curva estatística, né, que é uma curva estatística, então a norma é a recorrência ali de uma certa porcentagem, né, na maior incidência,
não é nem fora da norma para menos, nem para mais, e é claro que eu me encontro ali fora do normativo, né? Então, fui estudar aí a representação desses anormais, né? Dessas pessoas que trazem a possibilidade da diversidade nos corpos, né? E acho que fui buscando esses corpos políticos, né? Então, sei lá, do cabelo que eu não pinto, sabe? Então, eu vou pensando hoje em dia mais intencionalmente em me efetivar, né, como uma pessoa que implica e acolhe, né? Acolhe a possibilidade da diferença na educação básica, no ensino superior. Então, acho que o museu vem um pouco desse lugar. Só que aí no museu mistura uma coisinha, que é o gosto de ensinar, o gosto de criar relação significativa de aprendizagem, né? Então, tem uma vontade de compartilhar, que eu acho que na arte-terapia no museu, mesmo em outros espaços, né, na educação básica ou na educação superior, é um lugar de muita realização, assim, porque é de troca. Então, você vai para o jogo, né? Então, não é uma coisa assim, eu vou lá para ensinar, eu vou para me colocar em relação com os sujeitos, comigo e com as coisas que eu levo, e encontro as coisas que as pessoas trazem, e aí a gente vive, né, momentos de provocação, momentos de deslocamento. Então, essa que é o grande barato ali da aula, né? Isso também tinha desde pequena. Então, como eu era muito quieta, prestava atenção, era boa aluna, época de prova, aí o pessoal, Tati, me explica como é que foi a Segunda Guerra Mundial. Por telefone, porque na época era telefone, discado, né? Me liga então, porque tem, né, a pessoa que ligava para pagar ali a ligação, né? E matemática, eu lembro que eu explicava matemática por telefone. Eu falava, gente, hoje em dia, pensando nisso, já era uma virtualidade, né? Já é virtualidade ali de conseguir falar sem apoio de imagem, né, na narrativa. Então, acho que junta, né, essa curiosidade, uma poesia, uma sensibilidade e um gosto de estar junto, né, estar junto, trocando com o outro. É muito interessante você. Nossa, essa informação da engenharia, eu fiquei chocada, assim. Mas o quanto faz sentido o jeito de construir o pensamento também, né? E tudo que você falou é muito. É incrível ouvir a história das pessoas, porque você vai percebendo. Então, como eu estive com você em momentos, né? Dentro dos museus, nas suas propostas, aí você vai percebendo o porquê de algumas coisas. É muito legal. Perceber tudo isso, esse mundo todo se reúne em uma pessoa e isso reverbera nessa pessoa, reverbera, chega na gente. É muito legal. E esse jeito poético também, de enxergar nas fissuras uma poesia. Ai, Tati, que incrível. E tem uma coisa, eu lembro que eu tive uma crise, assim, numa época, né? Eu falava assim, mas gente, porque eu gosto de matemática, gosto, porque é uma linguagem, né? Tem gente, não gosto de matemática porque é chato. Não, mas é uma linguagem. Então, sei lá, eu lembro que tinha lá em cálculo, porque é engenharia civil, né? Que é uma das engenharias, ele é mais concreto, assim, né? Então, você vê a tubulação, aeroporto, pista de rodagem, lixo, tratamento de resíduos. E aí eu lembro que quando teve cálculo, sei lá que cálculo que era aquele 2, 3, tinha o sólido de rotação, né? Que era uma curva, né? Lá que a gente fazia umas contas de integral, e ela rodava. Aí surgiu um volume, só que você não via o volume, você imaginava o volume com aquele eixo rodando, né? E eu falava assim, gente, o pessoal da arte precisa imaginar esse negócio. Eu nem sabia que eu ia mudar, eu nem sabia. Mas eu falava, gente, eles têm que ter o exercício de imaginar isso, porque é muito legal esse negócio, que rodava no eixo, aí você podia rodar em vários eixos. Então, tem uma... e a crise era qual, né? Como é que eu ia da matemática, de uma exatas, né, para um curso de arte, né, que é bem de humanas. E aí eu lembro das minhas terapias na época, aí o meu terapeuta, que é o Antônio, né, na época, o Antônio Muniz de Resende, de Campinas, ele falava, Tati, essas coisas estão todas em você. Assim, qual que é o grude? Você é o grude dessas coisas, né? Porque não é o interesse
aleatório, não era que eu fui fazer não gostando, eu gostei até um certo ponto ali, eu acabei, né, saindo por outros motivos. Qual que era o medo? De eu acabar trabalhando com aquilo. Né? Então, assim, gente, vou sair a francesa, fui sair de cena, porque eu falei, é capaz de trabalhar com esse negócio e tem outras coisas que eu quero, né? Então foi quase uma defesa de outros desejos, mas não que não fosse um desejo, né, naquele lugar. Então, ele falava, Tati, você é que gruda essas coisas, né? Então é bem isso, quando você fala que percebe, é porque tá. Cara, que interessante. Isso daí vai ficar em mim também, viu? Vai pra minha terapia. Essa coisa do que gruda, às vezes a gente fica procurando essa cola externa e a gente é essa cola. É o interesse da gente, legítimo, desde que seja o interesse legítimo, desde que seja, né? Então eu lembro que tinha coisas que eram muito legais. Eu falava, gente, então a tubulação passa aqui a 2/3 e a de água é em cima da de esgoto. Aí eu começava a olhar a rua, eu via como se fosse um raio-x da cidade, assim, sabe? Com as tubulações passando. Eu falo, gente, esse negócio é muito legal. Então, né, tinha ali um construtivo, um engenhoso, que estava e que está na escultura, por exemplo, né? Que tá em muitos lugares, né? No Nossa. pensamento, quando você fala, tem um pensamento que vai meio assim, porque vai, é meio visual, mas né? Mas tem uma habitação. Então, às vezes eu sinto isso. Eu estou falando lá no museu com vocês, aí eu deixo uns negocinhos meio assim, sabe? No jeito, aqui tal coisa. Então tem um espaço, né? Tem um pensamento sobre o espaço. Ou melhor, pensamento no espaço, né? Que vem desse eu. Né? Que nem nessa última que a gente foi, teve uma organização espacial de pensar. Então, as coisas estão ali suspensas, ainda não fizemos a travessia tela, porque ela vai acontecer, mas já está no processo de ligação. É, é. Guarda isso, né? Guarda isso, É, vai só ali. que, e aí, quando que entra a arte terapia? Qual foi o seu contato com a arte terapia? O que fez você pensar, nossa, então, porque, né, foi para muitos campos. Sim. Como que você chegou na arte terapia? Na Unicamp, né, que foi onde eu fiz tudo lá, quando eu entrei no mestrado, que era o processo de legitimação do trabalho do paciente psiquiátrico, porque o que, que acontece? Caiu na minha mão um catálogo da Janssen Cilag, que é um laboratório farmacêutico, com trabalhos de pacientes, que era uma propaganda do laboratório. O setor que criou esse catálogo era o setor de marketing, coisa que eu fui saber depois que eu comecei a pesquisa. Aí eu falei, nossa, mas papel couché, né? A gente aqui nessa Piardes é o filho pobre, né, do negócio ali. Então, a gente é tudo uma pindaíba ali, sem grana para as coisas. E aí chega um catálogo, né? Eu falei, nossa, que interessante, né? Eu falei, deixa eu ir atrás, né? Dessa legitimação, né? Então foi a partir desse material. Eu falei, nossa, mas como é? Porque tem a história do paciente, mas aí tem a medicação, mas tem formato de catálogo de arte, então está desejando uma aproximação. Aí foi o início, assim, a ponta do fio, né? Que levantou ali naquele dia. E aí virou o projeto do mestrado, e a minha orientadora foi a Lúcia Reile, que era uma professora, né, que trabalha num núcleo da saúde, né, na Unicamp, tem até nessa interface de educação, inclusão, assim, tem, né, todo um caminho, e dava uma disciplina de arte-terapia que eu não fiz, porque ela oferecia nos semestres meio aleatórios, e era uma pinceladinha, mas fiquei com essa vontade, e por esses tempos, durante o mestrado, abriu um curso de arte-terapia na Unicamp, que foi coordenado pelo Joel Giglio e a Elizabeth Zimmermann, que são da psicologia analítica, né? E teve só 2 oferecimentos. O primeiro que foi o que eu fiz, aí depois teve um outro que eu até participei ali junto para organizar, junto com o Joel e mais um pessoal. Então, teve aí esse primeiro
momento, essa formação, e era muito interessante, porque a maioria das pessoas era da área da saúde, tinha eu e mais uma outra pessoa que era mais ou menos da área de arte, e aí tinha um TCC lá, e eu falei assim, qual que é a ideia de arte entre os psicólogos e qual é a ideia de arte entre os terapeutas, né? E para quê? Para pensar em como qual é o imaginário desse sujeito que vai trabalhar com arte-terapia em relação ao que ele entende por arte, né? Não que isso seja determinante, inclusive não deve ser, né? Porque a gente tem que se despir dos nossos, né, das preferências do gosto, né? E se relacionar com a expressão desse outro, sendo ela a ordem expressiva, né, desse dizer, né, de si, né, no mundo, e não uma obra de arte, né, e não um trabalho artístico. Então a gente desonera, né, esse trabalho desse campo da arte erudita formal, é a expressão, né, poderia até ser chamado de uma produção cultural, uma produção do sujeito no mundo, como tudo é, né, tudo é produção do sujeito dentro de um contexto cultural. E aí eu fiquei pensando, né, como é que interferiria ou não, e qual era o repertório inicial em relação à arte. E aí foi bem interessante, porque entre as pessoas mais da arte, as referências eram mais modernas, especialmente, assim, os críticos mais dadaísmo, Marcel Duchamp, assim, o pessoal que puxava ali a arte para o conceito, né? E entre as pessoas da psicologia ou da área da saúde, a gente tinha os clássicos, então era Michelangelo, Leonardo, Picasso, tinha ali, né, às vezes um moderno muito famoso, Van Gogh, né? Mas tinha ali que é final do 19, mas tinha uma diferença de tônica, né? E eu ficava pensando nisso, que era importante, talvez isso tenha sido já um comecinho do museu, que era importante a gente, se despir do gosto pessoal e ampliar o repertório, né? E ampliar o repertório para que a gente pudesse, né, como arte-terapeuta, estar em contato com outros dizeres, né? Com outras materialidades, com outras maneiras de aí a gente costuma falar assim que eu não digo na materialidade, né? Eu digo com a materialidade, porque cada materialidade vai possibilitar a gente dizer algumas coisas e outras não, né? Que é o que a gente fala da propedêutica, aquilo que é da natureza intrínseca do material. Então, tem coisas que eu não vou conseguir falar com fotografia, mas se eu quiser falar de luz, é ela que vai me ajudar, né? Entre outras, né? Mas assim, ela é uma que é a luz, né? Na imagem. Então, olhar e fazer junto, né? Pensar a materialidade como sendo essa possibilidade de construção, né? Junto, não na. Então, não é forma e conteúdo, né? Assim, forma ou conteúdo, é forma e conteúdo, né? É a forma e o conteúdo, junto, né? Eles acontecem junto. O material, não fala que é o suporte, né? Tipo, o suporte, não. O material é um pedaço, não é o lugar onde eu vou aplicar, né, a minha ideia, não. O material também diz, né? Eu digo como, né? Então, isso é interessante. Então, ver outros artistas é também uma maneira de entender como dizer com materiais, né? Então, Mas aí fiz esse curso lá, da arte-terapia, né, que foi uma formação de 1 ano e meio. Aí me filiei, né, à TESP, bem no comecinho, meu número é 058, não, bem lá do comecinho. E depois, no doutorado, eu acabei indo para uma bolsa sanduíche, porque assim, no mestrado eu não apliquei para a bolsa, porque estava concursada numa prefeitura em Vinhedo, morando em Vinhedo, estava ali com a filha pequena, eu falei, para 2 anos, na hora que sai a bolsa, assim, já vai, né? Aí eu falei, deixa eu esperar, se for o caso de ir para o doutorado, daí eu vejo depois. E aí, fiquei pedi no doutorado a bolsa da CAPES, né? E
para pesquisa de acervo, era bom se eu fosse pesquisar num acervo da Wellcome, porque que é a UCL em Londres, porque lá tem, é muito engraçado não, assim, a gente até fica emocionado e chora de nervoso, porque você vai e fala assim, nossa, eu queria esse livro aqui do século XVI, porque tem uma imagem que eu quero estudar ali, da representação, tem uma ilustração nesse livro que falava, tá, peraí, você vai reservar, daqui você volta daqui a 2 dias. Aí você ia lá e tinha o livrinho, porque é uma biblioteca que estuda a história da medicina, né? Então tem ali um acervo super, enfim, conservado, né, em função das hegemonias europeias, né, sobre as colônias, né, e os dinheiros que existem lá e circulam por lá em função dos sistemas macro geopolíticos, né, mas enfim, tem. Então, aí eu fui com uma bolsa da FAPESP, né, e aí eu exonei, né, da prefeitura e fui, aí de fato virar pesquisadora. Aí fiquei 1 ano lá e voltei, então ali que esse mergulho maior se deu. E nesse meio tempo do mestrado, né, para o doutorado, eu coordenei o curso de arte-terapia da São Marcos, da falida São Marcos. Então, Nossa, muito tempo. né, depois que acabou o curso da Unicamp, abriu esse em Paulínia, com uma aluna do Joel do mestrado, que é a Erika Antunes Vasconcelos, maravilhosa, tem um livro bonito de trabalho de arte-terapia no Boldrini, que é uma instituição que acompanha crianças oncológicas, né? É um centro de referência em Campinas, Boldrini. E ela tem um livro dela desse trabalho, e aí quando ela faz o concurso e vai, acho que para a Bahia, ela fala, Tati, assume a coordenação, eu estava como professora, e aí eu fico até a ida para Inglaterra, né? No doutorado, daí eu me afasto da TESP por um tempo. Né? Daí na volta, eu brinco, a gente volta do doutorado, e assim que acaba o período, a gente vira um doutor fresquinho, desempregado, né? E aí depois que... Porque daí você cai, né? Tem que esperar para fazer concurso, só que enquanto isso, como é que você, né, se vira? E com uma filha, tinha separado, enfim. Aí fui para o mundo, e aí demorei para voltar para a TESP, acho que eu voltei há uns 7 anos agora. Estou lá no conselho editorial da revista, né? E um pouco mais próxima. Mas... E aí o ateliê surge também, né? Que é como é que eu estou hoje em dia. O ateliê surge nesse retorno, o desejo, né? Do ateliê surge nessa reaproximação aí da TESP. Aí vou dar aula na FMU, com o Sandro Leite, né? Aí a Dilaine me chama para apoiar ali também a questão das materialidades, né? Na Freedom, há um tempo um pouco menor, né? E aí eu vou criando um espaço, Bruna, né? Que não é um espaço tradicional, né? Porque afinal de contas não estou na chave da normalidade, né? É uma terceira margem, né? Que a gente vai inventando, mas buscando os locais de desejo. Que eu fico imaginando as histórias do que vocês não tiveram que fazer, porque até hoje tenho que lidar com explicações, tem um pouquinho disso depois, né? Mas lidar com ter que explicar o que é, ter que falar que o negócio realmente acontece, que é uma coisa séria. Imagina, no começo. E tinha, eu acho que na experiência minha, né, dentro da área da arte, eu via em mim, né, e via nas pessoas o quanto era elaborativo, né? Não vou falar que é terapêutico, porque não era um setting, né? Não era um setting terapêutico onde tinha o arte-terapeuta, o sujeito em processo e a materialidade, que esse é o tripé da coisa para gente, né? Mas era elaborativo quando eu fazia.
né? Então, as coisas, né, tem até uma linha de pesquisa de arte, em arte, né, que em arte também tem, a gente tem as pesquisas sobre arte, que a gente fala de um outro, e tem as pesquisas em arte, que é sobre o próprio processo investigativo da poética do sujeito, né? E o quanto, dentro dessa linha de pesquisa, tem uma que faz a relação com questões biográficas, né, com questões do sujeito. Não que seja literal, né, ipsis literis, porque o sujeito é um sujeito de cultura, é um sujeito na cultura. Então, muitas vezes, ele está articulando questões mais macro do que a sua vida individual, mas são questões que o atravessam, de qualquer maneira, né? São questões caras, né, para essa pessoa que está muitas vezes intervindo, né, num lugar ali, provocando, fazendo enxergar, ajudando a compreender uma maneira de estar no mundo, né, disruptiva, transformadora, que seja pequena, né? Eu lembro uma professora minha, que é a Ana Angélica Albano, ela falava assim: se você tem uma norma, né, e gera uma possibilidade de ser diversa, o sujeito vive uma ruptura absurda, porque ele vai viver uma mudança de, sei lá, ele vai ter 50% daquele jeito novo que ele aprendeu e depois o 50% que é o jeito que ele fazia. Então, assim, mesmo que seja pouco, o deslocamento na pessoa que vê outra possibilidade, às vezes é uma coisa gigante, né, dentro da maneira de entender. Então, às vezes, eu acho assim que a arte, né, que tem lá o seu espaço, não por acaso inferiorizado, né, e é de propósito, porque tende a uma crítica, né, tende a uma disrupção que não interessa às normatividades, né, sujeitos que vão ali, fazem, executam e não reclamam, né? Então faz pensar, faz sentir, faz perceber, faz questionar, né? A gente vai, então não de propósito esse espaço ele é minimizado, mas ainda assim a potência, né, dessas ações na subjetividade, né, e nas vidas dos sujeitos é gigante. Então, quando eu fazia e quando eu via as minhas amigas, meus amigos fazendo, tinha grandes insights, né? Falar, nossa, calma, pera, calma, deixa eu ficar com isso um pouquinho, né? E aí via, trabalhava, né? Então, era elaborativo, né? Fazia, e eu percebia em mim, né? Eu percebi que tinha, quando eu fazia, tinha questões minhas, né? Que ganhavam forma, né? E então, quando eu vou para a arte terapia, eu vou desse lugar, né? Não é um local de compreensão da ordem da psi, né? Mas é uma compreensão da ordem subjetiva no fazer. Embora eu tenha pai e mãe psicanalista, o que também é uma coisa, também é uma coisa, porque em casa tinha essas palavras, era inconsciente, então rolava assim na janta umas conversas, e então não era um mundo muito alienígena, era um mundo mais indígena, né? Era um mundo familiar em algum medida. Não era do meu estudo, não era da minha escolha de estudo, mas circulava, né? Freud, aí tinha lá uma figura, um boneco, né? Então, essas imagens, Melanie Klein, eles são mais freudianos, os dois, o Marcos e a Margarida. Então, tinha essa narrativa, né, da psi, da ordem psi. Minha mãe, às vezes, levava eu e meu irmão pequeno para fazer uns testes ela fez psicologia depois, né, um pouco mais tarde. E aí a gente ia lá fazer os testes de Rocha, aplicava na gente. Porque falava, tem que ter criança para aplicar uma disciplina, não sei o quê, infantil. Pode deixar que eu trago as crianças. Garantido. Dia, Caramba! batia no negócio daqui, batia no negócio de lá, tinha que imitar, e olhava. E aí ia, né? Você via lá os passos, falava, oh, psicologia. E eu ali devia estar com 7 anos. Então tem, né, um atravessamento por outra ordem, mas que estava aí flutuando nesse ar, né? No ar da casa.
E, então, já estava aí, né, Tati? de um jeito meio, assim, né, construtivo ali, né, foi juntando uma pecinha aqui, um tempero ali, foi fazendo um caldo. Nossa, é incrível, gente, que interessante. Quando eu fiquei me questionando assim, né, nessa trajetória toda, quando que começou o pensamento, a ideia, a fagulha de fazer um trabalho com arte terapia e museus? Tá, esse eu tenho. Essa história não é antiga, essa é mais recente. É assim, o Sandro, na FMU, me convidou para fazer duas disciplinas lá. Uma de materialidade, né? Tem um livro lá, que a história do livro também é legal. Uma de materialidade e a outra de história da arte. Vou chamar Tati, história da arte. E eu tenho uma amizade muito bacana e muito antiga com o Sandro, né? Lá dos remotos da arte terapia. Aí eu falei, Sandro, é X carga horária. A aula de História da Arte são, acho que, 8, sei lá, é aquela da UBAT lá, né? Tem lá, se você que são muitos finais de semana, manhã e tarde, manhã e tarde. Eu falei, Sandro, não vou ficar com esse povo dentro da sala de aula, dando aula de História da Arte dentro da sala de aula, não vou dar conta desse negócio, vai ficar vendo reprodução de obra. Não, vou fazer no museu. Vou fazer no museu, tá? Tá bom, Tati, vai, faz no museu com o pessoal. Então, a gente faz assim, na FMU, a aula de História da Arte é no museu. Então, eu vou e, e aí a gente vai. Tipo, não tem... Uhum. começou assim, a partir das dúvidas, né? Então, tipo, como assim tem um pano pendurado? Como assim esse negócio é um rabisco na tela? Ah, porque veja bem, a gente sempre fala na história da arte, no modernismo. Ah, mas como é que eles estão expondo um rascunho? Eu falei, isso só pode depois do século XX. Antes do século XX, inimaginável a pessoa colocar no museu um rascunho, tipo na Pinacoteca. Aí eu ia escolhendo, por final de semana, um ou dois espaços estratégicos que trouxessem um artista contemporâneo, que trouxessem uma materialidade diferente, que trouxessem, sei lá, Museu de Arte Sacra, como é que é toda a iconografia religiosa, o que podia, o que não podia, né, as histórias, né, dessa manifestação, né, dessa expressão humana, e aí as aulas de História da Arte foram acontecendo nesse lugar. E aí, o que acontecia? Quando acabava, né, o curso, as pessoas se formavam, falavam, Tati, a gente podia continuar indo no museu, a gente podia continuar indo no museu. Aí veio desse lugar. Eu falei, então, vou fazer uma vez por mês, a gente escolhe e vai, para continuar fazendo uma certa manutenção, né, desse exercício de alargamento, né? E aí o que eu procuro não é, assim, assim, não são as exposições mainstream, sabe? As que são badaladas. Eu busco exposições que possam contribuir para o pensamento da arte-terapia. Então, assim, não é uma visita ao museu, né, história da arte apenas. É uma visita para arte-terapeutas. Então, a gente vai ver o sujeito que fala, né? Por que que fala desse jeito e não de outro? O que está em jogo na linguagem, né? O que está articulando? O que daquilo é uma camada de contexto social? O que daquilo é camada de contexto dentro da história da arte? O que daquilo eventualmente, porque ele não pode saber, que não está com a pessoa lá para dizer, a menos que ela diga, né? Tipo, Uhum. o Van Gogh escrevendo para o Theo, assim, é sopa no mel para a gente, né? Porque ele faz e escreve lá para o irmão. A menos que o sujeito diga, eu não posso falar que ele fez por conta disso, por conta daquilo. Então, a gente vai fazendo hipóteses, ó, talvez aqui, né, ó, um trabalho que use, né, que propõe uma provocação nesse sentido, talvez alcance tal coisa. Então, a gente vai como que criando ali umas cartas na manga, para quando precisar. Vai se instrumentalizando, vai ampliando, né, esses repertórios nesses sentidos todos, né, em relação à cultura, mas também em relação às técnicas, em relação aos contextos, né, de aplicabilidade ali de uma, né, de um setting,
de criação de um set em um certo formato, para um certo quê. Então, a gente vai fabulando, né? Fazendo ali um exercício fabuloso, né? De imaginação, tentando né, aproveitar, né? Tentando aproveitar ao máximo, escavar, né? Que a gente fala, tentando escavar cada uma das exposições. É muito interessante você falando sobre a escolha do, das exposições, porque vem naquilo que você falou do fora da curva, de procurar os lugares fora da curva. E é muito legal porque isso tudo que você trouxe bate com a questão da cola. Aquilo que vem, que chega pra gente em um encontro de mundos, assim. O mundo daquele artista que a gente não dá para concluir muitas das coisas, mas que a gente vai sendo atravessado a partir também das nossas questões internas, da nossa. É muito. E aí a gente tem esse alargamento, que aí se choca, os mundos se chocam, e daí rola uma mistura que. É interessante, teve uma aula, né, que eu gosto de fazer, de fotografia, que aí eu falo assim, agora vocês vão sair, assim, num espaço, né, e às vezes é um espaço pequeno, tipo, jardinzinho, né, e vão registrar, recolher, né, porque a fotografia, ela é um recortar, né, a fotografia dentro do enquadramento fotográfico, ela retira, né, do mundo um pedacinho, que pode ser mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro, né, mas ela recorta de um certo todo um pedaço. E quando o sujeito, autor da imagem fotográfica, fotografa, ele está escolhendo aquilo que ele quer recolher. Então, tem uma intencionalidade que diz dele, porque, vou pegar esse pedaço, eu pego esse pedaço, não pego outro, porque esse pedaço aqui, de alguma maneira, me chamou mais atenção, eu gosto mais, sei lá, porque eu quis, tá tudo bem, qualquer um desses está servindo já, né? E aí, as imagens que voltam são totalmente diferentes. E às vezes o espaço é tudo muito igual, assim, tipo, às vezes o espaço é um negocinho ali. Então, como, de fato, né, a realidade que cada um vive é particular, né? Tem aquela música da Marisa Monte, né, do universo particular, né? Infinito particular, meu infinito particular. São infinitos particulares, assim, né, a gente passa pelo mesmo lugar, mas cada um vê uma coisa, né? Cada um gruda num lugar. Então, como a gente vai ficando presente para perceber isso, né? Acho que o mundo que a gente está, ele tende a um anestesiamento. Então, a gente para de prestar atenção nessas relações, porque também é cansativo. Então, tem uma hora que você dá uma relaxada e só fica no automático. Mas, assim, viver artisticamente, né, presente, pensando e relacionando e fazendo conexões, é maravilhoso, né? Quando a gente está nesse estado, né? No estado de poesia, ou no estado de ateliê, que a gente fala também, né? No estado de sensibilidade, de atenção, de presença, né? Ele é de criação, né? Ele é de articulações, assim, você vai enredando, né? Você vai enredando aquilo que já está, as tessituras que você já traz, e vai reconfigurando, né? Vai trazendo ali outros fios, e às vezes tem uns fios que, tipo, era um tear, vira uma escultura, entendeu? Tipo, tem coisa que você vira de ponta cabeça, né? Você muda o jeito de olhar. Então, por exemplo, atualmente, né, em mim, a obra do Glissant, né, para mim, assim, fez um ziriguidum, assim, girou. Eu vim ali num lugar, Foucaultzinho, não sei o quê, né, e aí quando eu entro em contato com o trabalho do Glissant, daí vira uma consumidora voraz, né? Porque daí aquele meu eu pesquisadora, meu eu curiosa, tipo assim, gente, que fome de Glissant. E aí vejo todos os vídeos dele, vejo todos os livros e leio, né? Uma outra pessoa que me encantou antes do Glissant foi a Virginia Castrup, que também eu vi falando dela, que é uma pesquisadora, né? Não só ela, mas tem o Eduardo Passos, né? E que vão falar da cartografia, que para a gente é maravilhoso.
do setting da arte terapia, né? Como é que a gente vai decorrendo, né? Porque não é aplicar uma técnica, né? É se relacionar dentro de um fio e registrar e perceber sensivelmente para onde é que aquilo ali vai, para onde que aquele negócio ali está apontando, né? Recolher, não enrijecer, né? Porque está num processo de criação, então tem que ter um molinho, né? Tem um certo mangue. A gente vai evitar o mangue ali nos processos, né? Elaborativos, porque as coisas Tem uma hipótese, né? São moventes, né? Não é no cimento, é num lodo ali que você vai, né? Investigando e pega um siri, vai, né? Tem ali uma planta, uma raiz, você se apega, fala, bom, aqui tem uma raiz, essa daqui tem firmeza, aí você vai, né? Então, e é difícil sustentar os espaços moventes, né? Nesse sentido, movediço, né? Areia movediça, né? Porque aquele negócio pode te engolir também, né? Então, esse movente tem que, né? Falar, vai que vamos indo, né? Vai que eu estou aqui junto. E a gente caminha de uma maneira não rígida, né? Que também é uma coisa difícil. E a cartografia ajuda. A cartografia ajuda a entender como registrar um processo que não é na chave cartesiana de tese, antítese e síntese, né? Onde você fala, bom, então isso daqui, aí ok, apliquei, e a síntese deu certo, né? Não, você vai fazendo, às vezes muda, e às vezes tem uma guinada, aí você vai indo, né? Nossa. Então, tem essas paixões, assim, né? Que viram amores depois. Foi falando assim, gente, é exatamente a imagem do processo todo. É isso. É isso. Essa areia movediça aí, ó, me pegou. Essa imagem me pegou. E E quando muita você... imagem, né, Bruna, também, né, então, esse aqui é engraçado, porque é um mundo, assim, de imagens, né, é um pensamento imagético que a gente tem, né, eu acho que quem é da área da arte-terapia, da área da arte, a gente pensa nesses espaços, né, por isso que eu fiquei tão encantada lá com a tal do solo de rotação, porque eu imaginava, assim, isso é meu, né, isso é nosso, né, a gente pensa por imagem, um tantão. E é isso. Visualizar, né, essas metáforas, as metáforas são uma maravilha, né, você juntar, é altamente subversivo, né. Eu falo para as clientes que a gente tem um papo de louco dentro das sessões, porque quando você começa a falar com as imagens e pelas imagens, é uma coisa que a gente que está dentro do processo entende, mas ninguém vai conseguir entender. É um vocabulário, uma linguagem nossa. E aí eu fico me questionando, Tati, assim, desde quando você começou esse processo de dar essas aulas, de fazer esse projeto de uma vez por mês, ir para algum lugar, se teve algum desafio, algo que foi desafiador e é desafiador, seja na construção, seja no espaço, com as pessoas, quais foram os desafios? Deixa eu pensar. Então, fui fluindo, né, falei, porque o que tinha também junto, né, nesse caminho? Muitas vezes eu ia em algumas exposições, eu falava, gente, o pessoal precisa ver. O pessoal precisa ver. Aí, por exemplo, teve uma da Annabella Geiger no MAC, vazia, vazia. Eu olhava e falava assim, gente, é sobre a circularidade, né? Aí tem a circularidade da mandala, tem o circumambulátil, né, que é o termo que o Jung coloca, tem o Lacan, que fala que você dá a volta no buraco, mas você nunca vai conseguir tampar o buraco, sempre vai ter um buraco, o máximo que você consegue é contornar, né, tinha um monte de buraco, né, um monte de redondo, e era uma exposição disso. Aí foi a primeira vez, eu fiquei 3 horas sozinha lá naquele negócio, né, porque era muita coisa, e eu vi as pessoas entravam e saíam, eu falava, não é possível, não é possível. Esse pessoal que entra e vai embora assim, 5 minutos. Eu falei, gente, espera que vocês não estão entendendo. Volta aqui. Deixa eu contar o que tem aqui.
né? Então, às vezes, acho que é isso, é de olhar, né, de falar um pouco do que eu estou vendo e de querer saber o que o outro vê também, porque eu vou até onde eu posso, né? Assim, eu vou até o meu limite. E aí o outro, quando eu encontro, também vem com um outro mundo. E eu falo, gente, olha essa maneira de pensar, né? Eu também me alimento dos encontros, né? Então tinha exposições que eu falava assim, tem que vir junto, porque eu quero saber mais. Né? Eu quero, é uma troca, né? Quero falar sobre, mas eu quero também escutar de quem olha diferente para poder ver diferente, ver além de mim, né? Tipo, é razoável, né? Ver, não ficar nessa umbigada, né? Não ficar nessa umbigada. Então, a gente... acho que o primeiro foi no MASP, no começo do ano passado, né? E acho que o desafio foi que eu fiquei nervosa, mais do que nos seguintes, né? Deu ali uma taquicardia. Eu falei, imagina, ninguém vai se inscrever, né? E aí eu coloquei, assim, divulguei, aí no segundo dia acordei, assim, falei, ai, será que teve gente que se inscreveu? Aí tinha umas 7 pessoas que tinham se inscrito. Eu falei, gente, já formou o grupo, né? Se até lá fechar o grupo ali de 15, 18, né? E aí fui 2 vezes antes, preparei, né? Acho que tinha uma tensão, um desafio, pode ter sido uma tensão inicial, assim. E hoje eu faço mais como eu faço quando eu vou. Então, quando eu vou preparar, eu me jogo, né, na exposição e vou sentindo. Aí eu falo, nossa, isso daqui eu vou com um caderninho. Isso daqui fala com aquela coisa, aí eu anoto. Aquele ali é legal para falar desse ponto. E aí vou imaginando um percurso, né, para gente, no dia da É, visita. Falo, é muita coisa no encontro, né, Tati? Porque você tem o espaço, você tem as obras, você tem a história, a história daquele artista, a narrativa que é contada pelo curador, aí tem você e tem as pessoas que você não sabe. É um é, jogo muito grande. tem um livro do Rufino, Luiz Rufino, que chama Pedagogia da Encruzilhada. Acho que é isso, Pedagogia da Encruzilhada. E aí ele fala da roda de capoeira, né? E aí é um jogo, né? É uma roda com vários sujeitos, os sujeitos, inclusive, não humanos, né? Assim, da obra, os sujeitos não presentes, o autor que está ali também, né? O próprio espaço museológico e a curadoria é um sujeito que também está ali presente, né? O que escolheu da obra desse artista, por que isso e não outra coisa, né? O que isso se relaciona com o tempo que a gente vive, então tem também o nosso tempo no jogo, né? E como é que a gente faz uma capoeira bonita, né? Como é que a gente faz ali uma dança, né? Um jogo de capoeira bonito na experiência, né? Entre a gente. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, Bruna. É desafiador, assim, nesse sentido, né? Mas para gente, assim, que gosta de dar aula, é a parte mais saborosa, né? É quando tá de verdade, assim, sabe? Quando fala, bom, o que será que vai acontecer? Porque eu também não sei, então eu chego com uma curiosidade, assim, eu chego com, o que será que vai acontecer hoje? Né? Não é uma aula expositiva de slide no PowerPoint, né? Que você vai falar o que está ali. Não, você vai criar provocações. E aí o que vai vir, você vai, né? Então tem uma posição flexível, né, minha em relação a vocês, né, quando a gente está no grupo, que é de escutar o que será que está por trás disso que está sendo dito, de muita atenção, né, então tem um cansaço, assim, tipo, quando acaba eu falo assim, nossa, agora, e eu fico pensando depois, né, ainda, depois que eu volto para casa, eu fico assim, ai, nossa, foi muito legal aquela parte, anoto, né, tem uma intencionalidade, uma dedicação, né, nesse encontro, né, um encontro querido, né, com o grupo. Então, é uma dança, né, pode falar, um jogo é uma capoeira, né, que a gente vai pondo ali na roda. Aí, quando alguém fala, e é legal, porque quando eu vou conhecendo as pessoas, não sei se você percebeu, a gente foi nessa última,
E aí tem algumas pessoas que vão em algumas, e aí elas viram meio que pontos de apoio para exposições que a gente já visitou, né? Então, eu falo, então, lembra naquela? Aí eu mostro para a pessoa, eu falo assim, lembra naquela que você estava lá. Eu lembro que a pessoa estava, eu falo assim, lembra naquela, né? Que a gente viu não sei o quê. Então, aquela casa tem a ver com essa casa. Lembra naquela outra, quando falou de tal coisa? Então, aquela paisagem não sei se o autor conheceu, mas essa discussão está lá naquela tese e está aqui nessa pintura, né? Então, é como se fosse fazendo uma rede abstrata, assim, né? Metacognitiva, sei lá como é que a gente chama essa rede. Uma rede macro, né? De saber, né? De saberes, que vão ali se... Em educação tem um termo na educação que chama ZDP, você sabe que não, é Zona de Desenvolvimento Proximal. E esse negócio é basicamente o seguinte: é o lugar onde é o lugar que você experimenta, vive, onde você enrosca e consegue enganchar os conhecimentos novos, né? Então, sei lá, dá um exemplo assim, você fala para uma criança, mas isso daqui é áspero. Se ela nunca viveu áspero, ela fala Uhum. áspero, que palavra esquisita, mas ela não vai ter aonde enroscar. Os enroscados aí. Ela não vai ter onde enroscar, ou seja, ela vai estar sem ZDP para conseguir, ela não tem uma zona de desenvolvimento mais ou menos perto, proximal, onde ela fala, acho que é aquele áspero, é aquele lá, do chão que eu ralei o joelho, porque é áspero, eu ralei o joelho, então eu tenho uma experiência, será que esse negócio tem a ver com aquele lá? Então, são saberes que a gente vai construir os novos, desde que a gente consiga proximalmente atracar ali, sabe? No cais. Não precisa ficar muito bem atracado, mas levemente atracado. Tem que ter algum lugar de porto para você enganchar. Então, acho que essas visitas fazem esse alargamento, ele é cognitivamente um alargamento dos nossos horizontes, né? Falando assim metaforicamente, a gente vai ampliando essa rede, né? Vai tecendo aí um saber sobre que ajuda a gente a ampliar mais depois, né? Então, vai tecendo, vai conectando, vai relacionando, enfim. É muito bom. É muito legal. Dá para sentir, assim, você vai falando, já vai surgindo um foguinho aqui também. A gente acabou entrando na parte prática já, né, nessa história toda. E você contou um pouco do seu processo de preparação para um grupo desse, uma condução dessa. E aí eu fico me perguntando assim, durante a condução do grupo, você acha o que você considera que são elementos muito importantes para que o espaço seja seguro, porque querendo ou não precisa ter uma sensibilidade, você falou da escuta, são pessoas, são corpos e pensamentos e histórias que se encontram. É, e aí já pensando na questão da aplicabilidade, né, disso em outros contextos clínicos e tudo mais, o que você considera que seja muito importante para que esse espaço seja seguro dentro de uma proposta dessa? Então, eu vou pedir para você me falar mais do que você está chamando de seguro. Não sei, por exemplo, é, quando rola uma sensibilização maior da pessoa, dentro de um lugar que é um lugar aberto, um lugar onde tem outros transeuntes, sabe? Talvez tenha uma camada, né, que é imprevisível, né, das mobilizações internas, né? Então, tem exposição que toca mais alguns, né? E não porque não fosse o caso de ir, mas é porque a poética, né, desse outro sujeito artista, ao dizer sobre X coisa,
toca, né, a subjetividade de uma outra pessoa que está ali vendo, né, aquela obra. E não que não seja seguro, né? Tem ali um lugar de uma certa vulnerabilidade, né? Um momento mais de vulnerabilidade, que eu acolho, né? Então, como se a gente estivesse num setting, né? Chega próximo a um lugar de dor, né? Ou um lugar sensível, e quer falar sobre isso um pouco, né? Tem ali um acolhimento. E tem alguns imprevisíveis, né, que eu não sei se... Porque o risco, né, tem a segurança e o risco. Às vezes tem riscos, como o riscar, né? O riscar também correr risco, né? Quando você tem ali uma folha em branco e você risca, você se arrisca, né? Também ali naquele negócio. Tipo, ixi, não era bem aí que essa linha devia ter ido, né? E agora o que eu faço com isso? Tem uma imprevisibilidade, né? Naquilo que a gente se arrisca o tempo inteiro. Então, eu vou lidando com as coisas que vão acontecendo, né? Tem vezes, por exemplo, na Pinacoteca, que eu vou geralmente de sábado, porque não tem ingresso, e eu sou pró não ter que pagar o ingresso. Eu acho que tem, a arte deveria ser sempre democrática nesse sentido, né? De um acesso irrestrito, né? Que outras pessoas começam a acompanhar o grupo da gente. Então, eu chego lá com meus 15 e quando eu vejo, está com 30, 25 pessoas. E aí vai indo, eu falo, bora junto, vamos junto. E aí vai. Não é um risco, na verdade, é um risco que o grupo corre, e eu também, de ter uns agregados, né? Então, mesmo lá na do Jung, em alguns dias, teve gente que foi comigo até o fim, quase, né? E agradece, depois, mas que negócio que é esse aí que você faz? Pergunta, né? Mas é porque a gente se efetiva no mundo, né? Assim, a gente tá ali com pessoas que bateu, também grudou, fala, nossa, isso que esse grupo está falando parece que é interessante, grudou e aí segue, né, junto com a gente. Então, né, os equipamentos culturais, né, sei lá, são seguros, né, são seguros. E se tiver algum risco, a gente tá junto, né, não vejo a gente... acho que o risco maior é esse interno, né? Esse subjetivo, de a gente encontrar alguma coisa que nos revele demasiadamente. A gente acaba vendo alguma coisa que estava meio escondida, alguma coisa que estava ali antes da hora, eventualmente, né? Mas isso é da vida, né? Às vezes a gente se depara no cotidiano com algumas situações que nos revelam, né? Que nos revelam coisas e nos revelam para nós, né? E E nos aí a revelam gente lide com isso. né? É isso, aí a gente leva para terapia, né? Leva para terapia, embora, pensa, sonha, né? Acolhe, né? Trabalha. Você trouxe essa coisa dos grupos, né, que as pessoas começam a acompanhar, e já vou pegar como gancho para uma pergunta sobre, porque é realmente um jeito de conduzir muito diferente, tá? Tem um lugar, um olhar para aquilo muito específico. E aí, na sua visão, o que a lente arte terapêutica pode trazer de diferente, valioso para essa experiência dos participantes em uma exposição, comparado a uma visita guiada convencional, com um arte educador ou com um historiador? O que o arte terapeuta ele pode trazer de Tá. diferente específico numa condição? Tem uma coisa interessante, assim, né? Que por exemplo, essa atividade que eu faço é uma atividade feita por mim como arte terapeuta, feita por mim como professora de arte, né? Arte educadora, dentro de um aparelho cultural, né? Dentro de museus. Então, de que lugar que eu falo, né? Eu falo desse lugar que é um pouco híbrido. Não é uma visita arte terapêutica, é uma visita sobre a cultura para ampliar
né, esse conhecimento, essa rede, né, de possibilidades e pensamentos e associações aos sujeitos arteterapeutas. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, uma visita, né, ou um encontro, eu poderia ter outros objetivos, né? Então, as pessoas, né, que são arteterapeutas ou arteterapeutas em formação, eu estou entendendo que na troca comigo, dentro desse formato, vão estar ali ampliando, inclusive, os seus próprios fazeres de arteterapeuta. Não é uma visita arteterapêutica, Uhum. o que poderia ser também, né? Então, eu poderia, e aí é outra coisa, por exemplo, vamos supor, estou ali né, acompanhando uma pessoa e vejo que visitar uma exposição pode ser, aquela exposição pode ser um setting. Eu acho que ali tem provocações onde eu posso ir com uma pessoa, né, que eu estou acompanhando, para que ela entre em contato com algum outro sujeito, artista, que talvez seja um primo, tipo, que talvez traga coisas que eu estou vendo ali que, gente, tem que ver, essa pessoa precisa ir lá conhecer esse artista, conhecer essa poética. Aí, nesse desenho, eu estaria acompanhando como arte terapeuta um sujeito no museu, um Uhum. sujeito em processo no museu. Mas aí é outra chave, É, não é mas faço nos grupos. sim, mas pensando nesse lugar, assim, de arte terapeutas que estão ouvindo a gente, lá criando, né, o caldeirão fervendo, você, você que tem essa experiência como educadora, artista e também como arte terapeuta, que você considera que tem um olhar diferente nesse lugar mesmo de arte terapeuta, Tá, acompanhando de repente um cliente, um paciente. tá. Ok, então vou imaginar esse segundo caso, de levar alguém para um setting no museu, né? Um setting arte terapêutico no museu. O que acontece, como acontece com a gente no mundo, né? Que a gente estava falando lá da fotografia, que recolhe, recorta, a pessoa em qualquer lugar também recorta, em todo lugar recorta. Na minha atividade de fotografia, mas no mundo todo dela, ela recorta e recolhe aquilo que gruda. No museu também, né? Então, sendo uma exposição que eu anteveja que é interessante porque X, eu estou fazendo uma aposta, né? De um contexto. Estou imaginando que aquele museu vai servir como um contexto arte-terapêutico para esse sujeito. Por quê? Estou achando que nessa relação dialógica do sujeito com o trabalho que ele vai olhar, alguma coisa pode surgir, alguma coisa pode acontecer, algum pensamento, algum insight, né? E qual é o encaminhamento que a gente faz? A gente deixa a cartografia se construir. A gente vai, e vai, sabe assim, Sancho Panza? Vai de Sancho Panza. A gente vai lá de fiel escudeiro, aí a pessoa vai, e a gente fala, parou num trabalho? Fala, nossa, você achou legal, você achou interessante, né? Achei, porque bababá. Eu achei, porque bababá, já está acontecendo, né? Mesmo que não fale, às vezes já está acontecendo, né? Na verdade, sempre vai estar acontecendo. Então, as coisas estão acontecendo, e aí ela vai, né? Essa pessoa vai compartilhar. Algumas coisas dali podem voltar para o ateliê. Então, nossa, me pegou a coisa das camadas. Tá? Tem camadas, né? E ter camadas significa que tem alguma coisa que está lá depois das camadas. Ver mais com menos camadas na frente, sei lá o que pode ser a camada para essa pessoa, mas talvez camadas possa ser uma atividade a ser feita depois no ateliê. Nossa, achei muito legal textura dessa pintura. Textura pode ser alguma coisa, porque a textura não é uma coisa lisa, é uma coisa que tem um enrugado, né? A textura tem uma rugosidade, né? Tem uma ordem tátil, não resolvível, né? Não inteligível, é muito mais difícil você entender algo rugoso do que uma coisa lisa, né? Então tem mais nuances. Então é rugoso, não é liso.
né? Então, a textura pode ser alguma coisa legal de trabalhar depois. Então, eu acho que, assim, é um encontro, né, quando você vai com alguém, é um encontro com a obra de um artista, em alguma medida é o encontro com esse artista, é o encontro do sujeito consigo através das obras, né? E aí, disso, né, se recolhe coisas para depois, e muitas vezes se recolhe coisas na hora. Então, sei lá, tem vários exemplos, né? Poderia dar, né? Eu sempre gosto de usar um termo, né? Que é assim, tipo, a quantas anda, né? A quantas andas essa questão em você? Então, eu lembro uma vez que a pessoa ficou muito intrigada com as molduras, né? E aí tinha um trabalho super intenso, expressivo, e aí a coisa era, nossa, mas essa moldura, mas essa moldura, mas essa moldura. Aí eu pensando, né, a quantas anda as molduras, né? O que será que para essa pessoa é a moldura? Tá emoldurada, né? Fica dentro da moldura, fica bem na fita, né? Ou é alguma coisa que está contendo, né? Quais são as camadas simbólicas do emoldurar, né? Como é que eu posso entender? Porque era toda hora. Nossa, mas você viu? E as pessoas nem olhavam a moldura. Ela olhava, toda hora era a moldura. Ah, isso aqui não tem moldura. Eu falava, tem alguma coisa aí nesse negócio, né? Tem alguma. E aí revela, né? Já apareceu, né? Dependendo do estágio, né? Dependendo, né, do vínculo que você esteja num processo de arte-terapia, você pode voltar com essa pergunta. Fala assim, bom, aonde no teu cotidiano você tem moldura? Lá, no Uhum. museu. Você pode começar uma conversa a partir disso, se for o caso, né? Se tiver numa boa hora. Senão você pode Aham. recolher e decorrer, né? Você recolhe e depois decorre. Então, e aí também mas é diferente. Você não vai explicar, você não vai falar do autor, você não vai fazer provocação, né? Tipo, ó, repara que essa atividade você pode usar naquele setting. Não, você vai favorecer uma situação que você está entendendo potente como setting. E aí você, como num setting normal, você observa, recolhe, faz assim, perguntas estratégicas, né? E é isso, tipo, viveu ali, né? E acompanhou. Você já trouxe nessa sua resposta um monte de perguntas que eu ia fazer. Mas eu vou fazer questões. Esse exemplo na moldura foi. Eu nem vou perguntar mais, porque ela já trouxe um exemplo perfeito. Que já estou aqui refletindo coisas. E o quanto. Tem muito a ver com o seu livro. Depois a gente fala do seu livro, porque tem Tá, muito. Você fala, ai meu Deus, as conexões, as teias que ela faz no livro dela, né? Pensando agora nessa transmissão, de novo, continuando essa coisa do as terapeutas que estão assistindo e estão tendo ideias, que eu já tive, já estou tendo. Para quem se interessa nesse tipo de trabalho, quais habilidades são importantes dessa pessoa exercitar para poder ter esse feeling, ter esse tato numa condução dentro de um museu? Como que a pessoa pode se preparar para começar a atuar dentro desse contexto, como tá. arte terapeuta? E o museu como setting, né? Isso, museu É, como sede. eu acho que uma boa preparação é ir a museus e se expor dialogicamente às obras, né? Então, sabe quando uma pessoa, né, na formação da arte-terapia, né, se percebe, metacognitivo, né, se percebe produzindo e vê o que acontece dentro, né? Então, assim, quando você vai no museu e se percebe em diálogo, o que acontece dentro, que pode também acontecer com uma outra pessoa, né? Então, viver no próprio corpo, né? Aquelas experiências todas. E vai com um caderninho, vai com um caderninho, vai com um gravador. Na frente dessa obra senti X coisa, né? Meu olhar caminhou de um certo jeito. Eu acho que exercitar, se perceber, sujeito de relação,
com aquela maneira de mundo, com aquele pedaço do mundo que está dentro do museu, daquele jeito. Né? Como é que as conversas acontecem? Eventualmente ver como é que outros entram em relação com o que está lá. Né? Então, os encontros nossos são legais por conta disso. Né? Tem vezes que você fala, não, é essa coisa, né? Pode ser assim, 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 a outra pessoa fala, não, mas também pode ser assim, assim, assim. Então, é o jeito que aquela outra pessoa está se relacionando com aquele trabalho, que muitas vezes é maior do que aquilo que você via de possibilidade de decodificação. Então, talvez no segundo momento, ir lá no grupo comigo, sei lá, pode ir, porque também você vai na relação com os outros, vendo como é que as pessoas se relacionam, porque quando você for com alguém, você vai estar, né, acompanhando um certo deslocamento, ou um dialógico, uma conversa, né, daquele sujeito em processo elaborativo com as coisas que aquele mundo está provocando. E vai estar lá, né? E vai estar lá recolhendo, vendo, acompanhando. Às vezes não é na hora que acontece, às vezes reverbera depois que aparece, né? Então, tem que estar, assim, como uma formação, né? Acho que a primeira é exercitar-se, estar em relação com as obras, né? Com o mundo, exercitar-se sensível, né? E se percebendo. Então, por exemplo, a criança ficou sem fazer nada na frente da folha em branco por 7 minutos. Ela não fez nada. Eu falei, não, você já ficou na frente da folha em branco? Se a pessoa não vive, ela não tem como... Porque tem hora que, tipo assim, não é que não está acontecendo nada. Às vezes você está absurdamente angustiado na frente daquele negócio. Né? E aí, como é que você não pode ter uma leitura que não tenha dentro das possibilidades de decodificação daquela manifestação, não fazer? Só uma que a pessoa não fez nada. Não, ela fez muito. Então, ler, enfim, né? Agora, é menos saber sobre. Né? Então, assim, é menos saber sobre o artista, é menos saber sobre na arte-terapia, né? Na arte-educação, vale. Mas, assim, na arte-terapia é menos saber sobre daquele artista, é mais saber sobre dos desencadeamentos mútuos, né? Entre, né, o sujeito e a obra, né? O sujeito e as coisas que estão lá naquela exposição, né? Então, atenção nessa lida do setting, tal como é no setting, né, no ateliê arte terapêutico, mas aí você está com outra materialidade, a materialidade é o museu. Poderia ser uma praça, né? Poderiam ser outros lugares. Tati, você acredita? Claro que tudo que a gente está falando assim não são verdades absolutas, as coisas podem mudar e opiniões nossas podem mudar também. Mas você hoje acredita que, por exemplo, se um museu ou um artista específico, uma galeria, ele quisesse uma condução um pouco mais para este lado, setting, trabalhar grupos, contratar um arte-terapeuta para fazer um trabalho assim, mais pensado em setting, dentro da sua exposição, você acredita que isso é válido, que isso pode acontecer? Entendi. Ter um setting em grupo dentro do museu. De repente, ao invés de, por exemplo, chamar um arte educador para fazer uma condução nesse lugar de contar as coisas, né, que já prévio. Chamar um arte terapeuta para fazer uma condução um pouco mais setting, você acha que isso é possível? Acho que sim, acho que sim. Tem essa pessoa, né, quando conduz grupo, aí ela tem que entrar, pichon, né, tem que entrar nas dinâmicas de grupo. E aí tem que dar conta dessa grandeza, né, das afetações, né, daquilo que afeta o coletivo. Sim. Quando, por exemplo, no final, né, em alguns momentos, eu faço uma roda e falo assim, como é que foi, né? Tem um pouco disso, né?
como é que foi, o que atravessou, o que né, bateu mais no final, mas pode. Tem que estar, acho que tem que estar muito claro o objetivo, né? E, assim, como a gente, né, a escuta, né, garantir que seja possível, dentro desse grupo, ter uma escuta de qualidade, né? Então, sei lá, eu não iria num grupo de sujeitos nessa chave muito grande, né? Talvez um grupo menor, sei lá, 7 pessoas, 6 pessoas, para poder, né, acolher se tiver alguma desestabilização, eventualmente, né? Para poder ir ajeitando, arrumando, dando voz, sentindo, né? Vamos fazer uma pausa agora para conversar um pouco sobre isso, ou vamos fazer uma pausa agora, vamos produzir um desenho desse trabalho, né? Vamos supor, sei lá, aí tem que inventar um pouco também esse lugar, né? Do ateliê arte terapêutico dentro do museu. Poderia até ser uma atividade derivada do arte terapia no museu, né? Menos formativa e mais experiencial nesse sentido, né? Com grupos menores, e aí, sei lá, tá nessa experiência. Qual que é a grande questão, né, nesse formato? O que me levaria a levar X pessoas para essa exposição específica, né? Fazendo uma correspondência, é como se eu criasse um setting aleatório, né, para sujeitos que eu não conheço, né? Dá, mas assim, talvez na construção tivesse que ser um grupo em acompanhamento arte terapêutico e alguma questão desse grupo suscitasse esse setting no museu, não ser uma coisa exógena de um processo elaborativo, né? Mas que ela pudesse estar relacionada com um caminho. Não que a experiência avulsa não possa ser significativa, mas pensando, né, num acompanhamento arte terapêutica, e a gente sabe que arte terapia a gente não faz em uma sessão, embora tenha aí algumas narrativas que digam, né, tem que saber um pouco de onde veio, né, que questões estão nesses corpos, né, para ser mais convergente, né, mais efetivo. Então, pensaria talvez nisso, né, por que essa exposição para este grupo? Porque um grupo espontâneo chega a uma diversidade, né, que às vezes na experiência é difícil de você convergir, né? É um trabalho muito minucioso, de muita sensibilidade, cuidado, e manter aquilo que você disse da areia movediça, né? Do fio, de ser oleoso, não ser rígido, porque você não sabe o que pode acontecer. E tem coisas, né, que você pode perder a oportunidade de trabalhar depois, que aparecem e vão ficar sem lugar, né? E talvez tenha coisas que acontecem ali, né? Exista um campo de coisas que precisem ser trabalhadas e que surgem ali e depois você não vai encontrar mais, né? Então, acho que nesse caso talvez seja um risco, né? Nesse caso, né, de você desencadear alguma coisa mais intensa, né, subjetivamente, porque é diferente da educação, onde essas coisas podem acontecer, mas o foco está no objeto, né? O foco está fora. E depois vai levar para onde? Sei lá, abriu a comporta, né? E aí, vai para onde? Então, não sei, mas tudo é na complexidade da vida, né? Também. Então, são perguntas boas essa, Bruna. É uma pergunta boa. Eu fico, assim, já encaminhando para o final, que já passou um pouquinho de tempo, agradeço sua paciência, Tati. Como você enxerga, porque eu estou sentindo que esse movimento de sair, ir para lugares para além do ateliê, mantendo o setting, mantendo a relação terapêutica, está acontecendo, né?
E aí, como você imagina isso no futuro? Sei lá, daqui 10 anos, como que pode estar a arte-terapia nesse contexto para além do ateliê? O mundo pode ser um ateliê, né? O mundo pode ser um ateliê, porque são situações, né? São situações. O que é difícil? O raciocínio do arte-terapeuta. Não é o lugar, é o que ele quer. Então, quando eu faço acompanhamento, né, na supervisão, né, nas supervisões aí, a mundo afora, a dificuldade é como é que eu ligo o Lé com Cré. Então, para X coisa, o parque. Para X coisa, aquela exposição. Para X coisa, água. Para X coisa, argila. Né? Então, é legal o arte-terapeuta ter um mundo como possibilidade de setting, mas, assim, o desafio é grudar, é conseguir encaixar aquilo que esse espaço, porque o ateliê é um espaço, né? Assim, são vários os espaços. Qual que eu vou virar lugar, né? Qual que vai virar lugar? Então, qualquer espaço pode ser. Agora, por quê? Por Uhum. que nesse? Né? Então, é o nascer, é o renascer, é o brotar, é o crescer, é o morrer. É o parque tem folha morta, tem bambu nascendo, tem vida, tem morte, tem tudo, né? Ali, na frente, né? E aí você se aproxima, tem terra, tem substrato, tem raiz exposta, né? Sei lá, eu vou começar a fazer, até vou dar um spoiler aqui, vou começar a fazer uma atividade no Parque da Água Branca, que vai chamar Domingo no Parque. Domingo no Parque. E vai ser no parque, né? Essa daí eu acho que tem um caráter mais arte terapêutico, né, do que desse arte terapia no museu formativo. Uhum. E é viver a simbologia da vida, né? Desse sujeito outro planta, né? Desse sujeito outro planeta, não urbano, de São Paulo, né? Que possa. E aí, aonde é que cada um vai grudar? Eu não sei, né? Vai depender dos caminhos. Mas aí, com certeza, vão ser grupos menores. Eu vou mesclar com o ateliê, então faz o parque, depois volta para produzir, aí acolhe aquilo que aconteceu. Se sente Uhum. o negócio ali, pegou, pausa, desenha com a terra, faz uma frutagem na planta, né? Respira, respira um ar, né? Diferente. Então, mas por que lá, né? Por que lá? É, porque os paraquês Para que esse sempre porquê? objetivos. Ai, Tati, maravilhoso. E eu vou deixar, vou compartilhar aqui para a gente poder finalizar Tá, só o seu contato, o seu Instagram. E eu tá. queria muito que você falasse sobre como que as pessoas podem entrar em contato, os seus projetos, enfim, o que você oferece para esse mundo, para que quem queira ir atrás de você consiga ir atrás de você. Eu sou bem acessível, acho que hoje em dia o espaço aí mais público, né, é o Instagram, então eu coloco ali a postagem todo mês dos lugares que a gente vai, aí tem um Linktree, que é na bio, assim, tem um linkzinho, aí lá dentro é onde ficam os formulários, né, de inscrição, é esse mesmo. E aí tem as coisas, né? E aí tem até um grupão. O grupão, que é esse terceiro link, ele é, ele é o lugar onde eu aviso em primeira mão. E às vezes eu faço umas enquetes lá. Então eu pergunto assim, gente, esse mês próximo, vocês preferem essa ou essa? Né? O horário, é melhor começar às 10 ou 10h30. Então, ali é o meu bastidor, né? E aí, quando a gente se ajeita ali, aí eu publico no Instagram. E esses dois são os que estão rolando agora. Então, o Grupo Sonhador é um grupo que surgiu numa das exposições
do Jung no ano passado, porque a gente estava ali mergulhado nas questões do sonho, tinha o sonho, né, dos povos originários, que o Krenak falou, aí tinha o sonho numa ordem mais científica, a importância do sono, e os símbolos oníricos, né, a manifestação do inconsciente, a gente estava ali pirando, aí um grupo falou, por que a gente não se encontra mensalmente para falar de sonho? Então eu desdobrei em 2 momentos. Um que vai ser falar de sujeitos, basicamente ali do surrealismo, que vão ter de uma maneira muito presente a questão onírica, porque estão grudadinhos no começo da psicanálise, especialmente mulheres que ficaram invisibilizadas, então aí tem uma ordem política da minha parte, né? Então vou fazer uma sequência de mulheres surrealistas para falar desses sonhos, né? De um feminino, de um lugar de uma mulher artista, né? Desejando emancipação ali no início do século passado. Então essa é a primeira, né? Que é uma artista britânica, e aí vão ser encontros de 2 horas virtuais, e esses eu vou mear com encontros presenciais, agora que o ateliê está ficando pronto, onde a gente vai produzir a partir dos sonhos. Então, lá uma vez por mês também, provavelmente de sábado, de manhã ou à tarde, outra vez seja um grupo de manhã e um grupo à tarde, a gente vai se reunir para produzir trabalhos a partir dos sonhos. Então, vai ter uma tarefa de lição de casa que vai ser anotar os sonhos. O primeiro encontro desse presencial vai ser construir esse caderno, o caderno dos sonhos, e aí a gente vai anotar, e aí no encontro seguinte, presencial, a gente vai produzir trabalhos e conversar sobre esses sonhos. Uhum. Então, esse é o de baixo, o sonhador. E o de cima é a nossa visita de abril, que é Insurgências. Também é uma exposição agora de mulheres artistas na vanguarda da década de 70. Uma mulherada poderosa, que eu acho que tem uma discussão boa hoje para fazer frente às ideias sobre o feminino, né? As ideias sobre o feminino, que feminino é o feminino contemporâneo, né? Então, entra um pouco nos femininos construídos por outrem, né? As ideias de feminino construídas, né, por uma hegemonia patriarcal, machista, e quais são os femininos feministas, né? Os femininos contemporâneos, mais alargados, né? Eu acho que é fundamental essa conversa para a arte-terapia. Uhum. Porque muitas vezes a gente traz ainda, né, uma representação de feminino que pode ser questionada, deslocada, né? Que corre o risco de estar naturalizando uma certa ideia de feminino que está datada, né? Então, acho que essa exposição, a minha vontade nela é, ao olhar, a gente levantar questões nessa chave, né, dos papéis de feminino nessas pessoas, né, nas expectativas de adequação, de normatividade, né, de função, né, de mais-valia, né, então serve a um quem, né, e dá conta do filho, da casa, e é controlada, né, tem um lugar, né, de um feminino machista, né, que é muito explícito, né, qual é a performance desejada, né, e a performance e o controle, né, e o controle desses corpos. Então, a gente ter isso bem discutido, eu acho fundamental para a cultura e para a arte-terapia contemporânea. A gente poder pensar que mulher é a mulher de hoje. Ai, agora já querem todos, entendeu? Quer participar de tudo. Tati, muito obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade de trazer para cá a sua experiência, as suas contribuições para nós todos. Tenho certeza que vai agregar muito e vai ampliar a mente de muito arte-terapeuta, porque é algo muito diferente, assim, é algo muito novo. Então, muito obrigada pelo Imagina, seu. Bruna, eu que agradeço o convite.
Adorei a gente poder estar esse tempo junto. É um começo de conversa, né? Vamos combinar que é um início. E aí tem muitas linhas dessa meada, né? Nessa meada tem muitas linhas aí para a gente puxar. Mas eu tenho no Nego Bispo, né? Acho que é ele que fala que todo início é um cruzo. É lindo isso, né? Que todo início é um cruzo. Então, é disso, né? Que a gente se forma, né? A gente se encontra, a gente troca um pouquinho, aí vai fazendo ali as tessituras, né? Vai criando os panos. Pano para manga, dá pano para manga esse negócio. Dá muito. Né? Obrigada, Tati. Vou encerrar a gravação.